O estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 20. Mostrou-lhes as mãos. Emmanuel comenta na lição 179 do livro Fonte Viva, reparemos nossas mãos. Reaparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, lhes deixa ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos. As mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantado paralíticos, curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças, traziam as marcas do sacrifício. Traspassadas pelos cravos da cruz, lembravam-lhe a suprema renúncia. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calos de esforço intensivo na charrua do bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. O coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. Em toda parte agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam. E mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam. Todos possuem nas mãos antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não ouvides que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais de nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas amanhã igualmente falarão de ti no mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida de acordo com as próprias obras. Me veio à cabeça aqui uma música muito bonita da nossa bossa nova, que começava assim: a mão que toca um violão, se for preciso, faz a guerra. E a lição de hoje vem falar das mãos, para a gente começar a observar o que tem saído das mãos de cada um de nós, o que tem sido produzido por nossas mãos, porque a gente repara que aqui no mundo que a gente vive, a gente tem três formas de manifestação. Uma, através das nossas atitudes, e aqui está simbolizado pelas mãos. Outro, através de nossas palavras. Outro, através de nossos pensamentos. E os Espíritos dizem para a gente que no mundo que a gente vive, se o pensamento chega, mesmo que a gente fale sobre ele, mas que ele não seja um pensamento conveniente, se a gente não coloca na prática, já é uma grande vitória, porque a característica nossa, enquanto encarnados aqui no mundo de expiações e provas, é que a gente ainda tem uma rebeldia muito grande e é muito fácil a gente estar colocando na prática alguns pensamentos que não são nada felizes, são muito pouco recomendáveis os pensamentos que a gente tem. Então, vem aquele estudo que a gente já trabalhou algumas vezes do vigiai e orai, mas também, nesse momento, é aquela hora, a lição de hoje é para isso, né? Para prestação de contas. A gente está chegando no final de ano, então a gente começa a olhar para trás e falar assim: vem cá, o que foi que eu consegui produzir no ano de 2020? O que foi feito nesse ano? O que as minhas mãos produziram? E será que as minhas mãos trouxeram prejuízo para algumas pessoas? A gente começa a fazer essa interrogação e é sempre normal no final de ano a gente está se colocando numa posição bem introspectiva para poder fazer esse balanço e entender que esse mundo, o que ele tem de maravilhoso é que ele é formado por etapas, por fases que vão dando sempre novas oportunidades para cada um de nós, mas também chega um momento em que a gente pensa assim: eu tenho que começar a aproveitar a oportunidade que está vindo, é agora. Então ele começa a falar para a gente, reparemos as nossas mãos, e pega o exemplo de Jesus, num episódio que está narrado somente no Evangelho de João, não está nem em Mateus, nem Marcos, nem Lucas, que é aqueles 40 dias que Jesus se apresenta para os discípulos após a sua morte na cruz. E é interessante que no primeiro momento fica notabilizado o encontro com Tomé, que exigia sinais, que não acreditou de início que fosse o mestre que estivesse ali, e o mestre fala para ele: não me toque ainda porque eu não estou preparado. Gente, é porque na verdade, se você parar para fazer uma análise mesmo mais dentro da lógica e do bom senso, Jesus não tinha mais corpo, o corpo tinha ficado na cruz, ele estava em espírito, mas ele em espírito se fazia aparecer para os discípulos, algumas vezes através da mediunidade de apenas alguns deles, que observavam e outros não. Está claramente descrito na passagem de João, porque às vezes as pessoas nem notavam que era Jesus que estava ali do lado,
ele estava andando como se fosse uma pessoa comum ou não estava sendo observado por todos que estavam ali. Mas notadamente no episódio do Tomé, ele fala para mim, não me toque ainda porque eu não estou preparado. Ele estava simplesmente entrando num fenômeno que a gente conhece como materialização, e a materialização é um fenômeno que é excepcional, é um fenômeno raro, mas não é um fenômeno impossível de acontecer. Allan Kardec mesmo comprovou esse fenômeno algumas vezes. Tivemos a oportunidade aqui no Brasil mesmo de ter o contato com o médium Peixotinho, que também tinha muitos fenômenos de materialização, e até mesmo Chico Xavier se prestou a alguns, até ter tomado puxão de orelha do Emmanuel, falando para ele, a nossa tarefa é o livro. Mas o que acontece nesse caso é que o espírito ele se materializa de uma maneira que qualquer pessoa encarnada consegue ver e consegue tocar. Então, quando ele apareceu inclusive com as marcas de suas mãos dos cravos que estavam prendendo até a cruz, aqueles pregos mesmo, enormes, que atravessavam a mão para prender o corpo na cruz. Então o que acontece? O Emmanuel vem lembrar para a gente que foi uma mão que curou muita gente, que curou cego, curou coxo, que incentivou tanta gente, que estendeu a mão, levantou, e quando chega no plano espiritual, ele se apresenta também com as marcas das mãos, né, vou botar aqui dentro das palavras dele, dos calos do esforço intensivo, feridas sanguinolentas. Não só os calos, mas também feridas sanguinolentas. E ele, pegando esse exemplo, ele vem lembrar pra gente, ó, aqui na Terra, o coração nosso inspira a gente, é o sentimento. Passa pelo cérebro, o cérebro já filtra. E tem muita coisa, né, que se a gente deixasse o coração falar mais alto, a nossa vida ia ser muito melhor. Mas aí vem o cérebro com os preconceitos e filtra. E depois as mãos realizam. E ele vem chamar a nossa atenção, olha, tem mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, mas também tem mãos que matam, que ferem, que apedrejam. E essas mãos que matam, que ferem, que apedrejam, elas vão levar consigo para o outro lado as marcas do que fez ao próximo. Porque tudo aquilo que está violentando a lei de Deus fica gravado aqui no nosso corpo espiritual, de maneira que a gente pode dizer que tranquilamente nós somos um livro aberto para o plano espiritual. Não tem nada escondido que não fique bastante escancarado. Não só agora, nesse momento, nós temos uma nuvem de testemunhos nos observando, que são os espíritos. Quem fala isso até é Paulo de Tarso mesmo. Mas quando a gente chegar no plano espiritual, tudo vai ficar descoberto, e até aquilo que a gente não queria que contasse, alguém vai contar. Alguém vai chegar para, ele fez isso, fez aquilo e tal. Então a gente vai chegar do outro lado e vai pensar assim, o que a minha mão tem produzido? Que a gente, quando está chegando agora no final do ano, vamos pensar assim, o que as minhas mãos têm feito de bons? Elas ainda têm servido para agredir alguém? Através de socos, de bofetões, de tudo? Ou ainda estão sendo utilizadas para amaldiçoar alguém? Né? A gente vive particularmente uma situação em que as mãos elas acabam sendo poupadas, mas as palavras ainda são muito comuns aqui nesse mundo, muito mais comuns do que as mãos. As mãos hoje chocam pra gente. A gente consegue ver logo quem é a pessoa que é brigão, quem é a pessoa que ainda é violenta demais, a gente consegue ver logo as palavras. Mas aqui hoje está se prendendo as mãos. Então ele vem chamar a nossa atenção aqui para ficar de mensagem pra gente, ó, não ouvide, não vamos duvidar disso, que além da morte, as nossas mãos vão exibir os sinais da nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelava as chagas obtidas na divina lavoura do amor. E as tuas, as nossas? Amanhã igualmente falarão de ti no mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida de acordo com as próprias obras. Então a gente vai arrecadar ou bênçãos ou lições, através do remorso, através do arrependimento e através do pedido desesperado para que a gente possa ter a consciência tranquila, de um pedido para que a gente possa reparar o mal que a gente fez através de todo esse aprendizado, através de novas oportunidades. Então fica aí a reflexão para a gente estar o tempo todo prestando atenção, que olha como é uma bênção muito grande, né? A gente ter essas mãos e o que elas estão produzindo. A gente lembra que, inclusive, a gente vai encontrar pessoas que não têm mãos nesse mundo. Mas essas pessoas que não têm mãos, elas estão trazendo a marca do que fizeram em encarnações passadas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.